sexto ano, aqui a professora Cida, ó. Gravei um vídeo super legal sobre o planeta Terra para vocês, tá? Corre lá, confere, ó. Eu tô nas redes sociais, hein? Beijo! Oi, meus amores pequenos, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre o planeta Terra, tá? Esse planeta em que vivemos. Vamos conhecer melhor as estruturas internas do planeta Terra, tá? Temos aqui, o planeta, em que vamos ver aqui a crosta terrestre, a parte superficial. Ao ter o corte, podemos observar o manto e o núcleo, tá certo? Então, aqui, essa parte seria a crosta, que é a parte mais superficial. Temos o manto logo após, e depois, na parte mais interna, o núcleo, tá? Esse planeta que, no caso, tem condições favoráveis para receber a vida dos seres vivos, tá bom? Vamos conhecer, no caso, cada parte da estrutura interna da Terra. Temos aqui a crosta terrestre, que seria a parte mais superficial, tá? E ela é dividida em crosta continental e a crosta oceânica, tá? O manto, como vocês já viram, fica entre, né, no caso, a crosta e o núcleo, e a parte mais espessa desse meu planeta. Núcleo, ele vai atingir, no caso, altas temperaturas, seria a parte mais quente do meu planeta Terra. Alguns cientistas dizem que a composição deles vão ser de ferro e de níquel, tá? E ele pode ser dividido aqui, em núcleo externo e núcleo interno, tá? Agora vamos ver um pequeno exemplo na prática. Galerinha, tem um exemplo aqui para dar vocês, tá? Peguei um abacate, tá? Esse abacate aqui a gente vai imaginar que seria o planeta Terra. Imaginar, viu? Porque o planeta Terra ele é mais arredondado, é só um exemplo. Então, eu vou pegar uma faca, vou cortar ao meio, mas peço a ajuda do papai e da mamãe para fazer esse corte, tá? No meu abacate, eu vou ter a casca, abrindo ele, eu vou ter a polpa e eu vou ter também aqui a semente, tá? No caso, vamos levar isso para o planeta Terra. Eu vou ter na casca, vai ser a minha crosta ou litosfera, abrindo, eu vou ter o manto aqui na polpa, a semente seria o meu núcleo, tá certo? Então, vocês podem fazer isso com outras frutas, como, por exemplo, o pêssego, tá certo? Então, vamos lá, recapitulando. Eu vou ter aqui a casca, que seria a crosta. Eu vou ter a polpa, que seria, no caso, o manto. E a semente será o Deriva continental foi uma teoria proposta por Alfred Wegener. Ele dizia que os continentes existentes hoje foram unidos um dia, formando um só bloco, chamado de Pangeia. Ele se baseou em 3 argumentos. O primeiro foi o cartográfico, em que dizia que os continentes praticamente se encaixavam como um quebra-cabeça. Olhando essas 2 figuras aqui, parece que a América se encaixa perfeitamente no continente africano. O segundo argumento tem a ver com fósseis. Fósseis da mesma espécie, terrestres, foram encontrados no continente africano e no continente americano. O terceiro argumento é geológico. Tem a ver com blocos de rochas. No caso, aqui em Pernambuco, na praia de Gaibu, foi o último ponto a ser separado de uma parte do continente africano. Então, os minerais encontrados aqui nessa parte de Gaibu são os mesmos encontrados na parte do continente africano. Como Wegener não podia provar como ocorreu o movimento que provoca o movimento e a fragmentação, essa teoria foi esquecida e até ridicularizada. Ele dizia: poucas pessoas podem ter acreditado e muitas não.
Mas essas pessoas não importam. O que importa é que o mundo já se juntou. E daqui a milhões de anos se juntará novamente, formando outra Pangeia. Em 1930, Wegener morreu e sua teoria foi engavetada. Anos depois, cientistas comprovaram que a teoria dele estava correta, porque foram encontradas fissuras no mar que jorram magma, como veremos no vídeo a seguir. O núcleo aquece, fazendo com que o manto borbulhe e o magma suba até a litosfera, conforme vemos no vídeo ele rasgando a crosta. Vocês percebem que quando ele rompe a crosta, surge uma enorme fissura e os continentes começam a se separar. Ainda notamos que no meio da separação vai surgindo uma enorme cadeia de montanha submarina, conhecida como cordilheiras meso-oceânicas, isto é, montanhas que existem submersas. Uma dessas fissuras fez surgir o arquipélago de Fernando de Noronha, conforme veremos na ilustração a seguir. O que seriam placas tectônicas? As placas nada mais é do que blocos rochosos gigantescos, né, que ficam flutuando sobre o manto. As placas podem ter uma movimentação, né? Elas podem se afastar, a gente chama de divergente, tá? Elas podem deslizar umas sobre as outras, chamamos de transformantes, e também podem, no caso, se encontrarem, chamando assim de convergente, tá? Essas movimentações das placas tectônicas, elas podem causar certas catástrofes naturais, né? Como, por exemplo, terremotos e tsunamis. A gente vai ver um pequeno vídeo agora, tá? A Terra vista do espaço. Mesmo daqui, não dá para ver que a camada mais externa do nosso planeta é constituída por placas tectônicas de diferentes tamanhos. E elas estão constantemente em movimento. Aqui, no meio do Oceano Atlântico, duas placas se afastam uma da outra. Elas são movidas pelo magma que é pressionado para a superfície. A substância viscosa, formada por pedras derretidas, se resfria e fecha o buraco entre as placas, o que provoca aos poucos a separação delas. E isso não acontece apenas no mar. Um exemplo é a Islândia. A ilha cresce cerca de 5 centímetros por ano porque as placas daqui também se distanciam. E por isso os terremotos acontecem com frequência no país. Mas eles são fracos e não causam muitos danos. Tremores de terra mais fortes podem ocorrer onde as placas tectônicas se aproximam e colidem umas com as outras, como por exemplo na Ásia, a milhares de quilômetros de distância. Aqui a placa indiana se choca com a eurasiana. A força dessa colisão se reflete nos Himalaias. Nas bordas das placas se forma uma zona de tensão sob as montanhas. Quando o acúmulo de pressão é liberado, acontece um terremoto.
Em 2015, um abalo sísmico de 7,5 graus de magnitude destruiu casas e templos no Nepal. 1.000 pessoas morreram. Na costa do Japão, 2 placas tectônicas também se chocam com frequência. É onde a borda de uma das placas entra embaixo da outra, levantando parte dela. Esse movimento é a causa de uma das maiores catástrofes naturais, o tsunami. Como aconteceu em 2011, quando um tsunami devastador atingiu a costa leste do Japão. Mais de 18.000 pessoas morreram e a região foi destruída. Na costa oeste dos Estados Unidos também acontecem terremotos. O motivo aqui, a falha San Andreas. Nela, 2 placas tectônicas se encontram por 1.000 quilômetros. Isso pode trazer consequências graves. No momento, a placa está acumulando energia. Para muitos pesquisadores, é como se a região estivesse sobre um barril de pólvora. As placas tectônicas estão em constante movimento e, principalmente nas bordas delas, a Terra treme. Erupções vulcânicas, resulta do choque entre 2 placas tectônicas, em que vai haver uma fissura e o magma de dentro, no interior da Terra, ele vai ser liberado. Ao chegar fora, ele vai se chamar de lava. Então, essa lava, ela vai se solidificar e formar um tipo de rocha chamada de magmática ou ígnea, tá certo? Então, por hoje, tá? Por hoje vai ser só, queridos. Então, amanhã a gente vai estar, tá certo? Para tirar dúvidas, tá? E ter uma pequena conversa tirando dúvidas. Façam os exercícios propostos, para depois a gente começar a tirar as dúvidas, se houver, tá? Beijão, fiquem com Deus. Até amanhã.